Olá pessoal, sou Leon Gussonato e serei seu professor na disciplina de Geografia, na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje falaremos do histórico das guerras como um dos componentes das relações sociais. Vamos lá? Vamos começar essa aula, gente, pensando assim: se existe guerra, existe paz. E tem um quadro de um pintor brasileiro muito famoso chamado Cândido Portinari, já falecido, mas muito importante, que essa obra dele simplesmente está exposta ali na sede da ONU em Nova York. A ONU, depois eu vou falar um pouquinho mais com cuidado sobre ela, mas ela foi criada depois do horror da Segunda Guerra Mundial, com o intuito principalmente de garantir a paz mundial, né, de evitar uma terceira guerra mundial, algo assim. Então ali eles escolheram essa pintura do Portinari, né, pediram para ele fazer essa pintura lá, é um painel gigantesco, raramente sai de lá. Teve uma vez que ela veio aqui pro Brasil, eu tive a oportunidade de ver aqui no Memorial da América Latina, e deu para ver exatamente a pintura Guerra e Paz. Tá? Que o Portinari fez um painel imenso, pega uma parede gigantesca imensa, onde ele reproduz trechos que ele ilustra o terror da guerra, outra alegria de uma sociedade pacífica. Então ele faz exatamente o painel Guerra e Paz. Então o terror da guerra contrastando com a alegria de se viver em paz. Então o horror da guerra, aquilo que a ONU tem que combater, e a alegria da paz, aquilo que a gente almeja e tanto deseja mesmo. Já que a gente vai falar sobre guerra, tem como saber quando que o ser humano começou a fazer guerra? Não tem exatamente quando saber, né? E por que a gente vai discutir um pouquinho mais. O que a gente tem como relato assim fóssil, né, de evidências humanas de um ser humano que foi ferido propositalmente por um outro ser humano, data de alguns milhares de anos aí. Né? Esses milhares de anos foi uma ossada encontrada com um ser humano, uma ossada de um ser humano, onde ele claramente tem feridas no corpo, nos ossos, provocadas por algum instrumento, ou seja, algum outro ser humano assassinou aquele ser humano. Né? Então, já tem milhares de anos que a gente já sabe que alguém pode assassinar alguém. Então significa que a ideia da guerra, ou da violência pelo menos, já é algo muito antigo, infelizmente, né? O que a gente sabe sobre a guerra? A guerra não é uma violência individual. A guerra é algo coletivo, ela é uma decisão política. Tudo bem? A gente costuma dizer que a guerra, ela nada mais é do que a política no seu estado mais bruto. Quando a diplomacia, ou seja, o diálogo, não conseguiu solucionar algum conflito. Aí chegou para as vias de fato, para a via da guerra. Então, por que as guerras existem? Se ela é uma disputa, o que está em disputa? Né? Pode estar em disputa algum recurso, por exemplo, guerra pela água, guerra pelo fogo. Isso já existe exemplos disso lá na era das cavernas ainda, paleolítico e tudo mais. Mas algum recurso, hoje em dia é muito comum, petróleo. Né? Quantas vezes que um país, geralmente hoje em dia os Estados Unidos, vai lá e não invade o outro porque ela é muito rico em petróleo. Então, algum recurso é importante. Território, que casa com essa ideia do recurso, porque naquele território pode ter algum recurso, ou com uma ideia que os nazistas usaram na Segunda Guerra Mundial, que é a ideia do espaço vital. Para os nazistas, o povo alemão precisava de um espaço grande, um espaço maior do que a Alemanha tinha naquele momento, para poder se desenvolver enquanto nação. Então, o espaço vital. Tá? Então, o território entra aí também. Imposição ideológica, que aí pode entrar a religião junto. Quando um grupo político que defende determinada religião quer conquistar tal lugar onde tem um outro grupo que defende outra religião. Aí vai usar a religião como um argumento para convencer o seu próprio povo a atacar outro povo. Né? Porque a religião, ela nunca é um motivo de guerra. Né? Vamos falar sério. Nenhuma religião que eu saiba, pelo menos, fala abertamente mate o próximo. Né? Cristão, islâmico, nenhuma. Mas aí, dependendo da interpretação que a gente faz, o líder de algum lugar que quer conquistar outro território por causa dos recursos vai convencer o seu próprio povo falando que a sua religião é melhor que a da outra. Então mate o outro porque a sua religião é melhor. Mas a religião não é motivo da guerra, ela é a desculpa ideológica, tudo bem? Mas além da religião pode acontecer algo como aconteceu na Guerra Fria, né? A ideologia socialista, a ideologia capitalista, uma disputa ali, que no final das contas é tudo poder político. Né? A guerra ela é política. A guerra ela é a política no seu estado mais bruto, quando a diplomacia não mais conseguiu resolver aquele conflito. E aí eu pergunto, toda guerra envolve violência? Sim e não, né? Por quê?
A guerra, se a gente pega no dicionário, lá vai estar falando que é um ato de violência de um grupo contra o outro. Mas às vezes pode se tratar de uma disputa onde não chega exatamente na violência. O maior exemplo que a gente teve recentemente é a Guerra Fria. A Guerra Fria, a disputa da União Soviética, né, socialista de um lado, com sua ideologia socialista, tentando dominar parte do mundo, contra o mundo capitalista desenvolvido, liderado pelos Estados Unidos. Né? E lembrando que a maior parte do mundo nessa época era capitalista não desenvolvido, como é até hoje, na verdade. Enfim, então era uma disputa de ideias. Então, entre as duas potências, entre a União Soviética e entre os Estados Unidos, eles nunca brigaram. Tá? Então, foi uma guerra, mas foi fria porque eles nunca brigaram diretamente. Digamos que a guerra entre eles nunca esquentou, tá? E o nome Guerra Fria. Mas é óbvio que não foi tão assim, né? Eles fizeram algo que eu vou falar mais pra frente, que são as guerras de procuração. Eles apoiavam, cada um apoiava um grupo em uma guerra violenta mesmo em algum lugar. Mas existe também o caso da tribo Zulu. Os povos Zulus ali, onde hoje é a África do Sul, pega um pouquinho do Moçambique também, eles tinham guerras entre eles, mas a maior parte dos conflitos não chegava a ter uma disputa física, com mortes, com sangue e tudo mais. Acontecia também. Mas a maior parte, pelo menos em um período da história deles, era onde uma tribo estava de um lado com seu exército, né, suas lanças, seus escudos, arcos e flechas, e a outra tribo do outro lado. E eles começavam a fazer danças, né, uma demonstração de poder. A dança, nesse caso, não é algo artístico pela beleza, é para demonstrar poder. Olha como eu tenho força, como eu sou rápido. E faziam danças, cada um de um lado. Se um dos lados se intimidava com o outro, a guerra não acontecia. A guerra física. Mas a disputa já estava ocorrendo ali. Tá? Se nenhum achava que o outro era mais forte que ele próprio, então aí chegava às vias de fato. Tá? Isso a gente pode ver hoje em dia. Quando, por exemplo, tem um desfile militar dos Estados Unidos com seus aviões, aquilo é para mostrar força, para que ninguém queira atacar os Estados Unidos. Quando atualmente a Coreia do Norte faz questão de mostrar em desfile nas ruas que ela tem um míssil atômico, é exatamente dando um recado. Não me ataquem porque eu tenho como contra-atacar. No caso é Estados Unidos, não me ataca. Porque olha o que eu tenho aqui, eu posso destruir uma cidade sua. Então eles não se atacam, mas eles ficam mostrando. Lembra um pouco essa coisa mais ancestral dos Zulus que eu falei, né? Então, a guerra ela é uma violência? Sim, mas pode acontecer essas disputas de ficar mostrando, uma disputa de narrativa também, essa disputa ideológica onde às vezes não chega nessa via de fato. Vamos lá. Que tipos de guerra que a gente pode falar? Então a gente tem a guerra de procuração, que eu ia dizer. A Guerra Fria teve muita guerra de procuração. O que foi a Guerra Fria, né? De novo, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Mas eles não se enfrentaram diretamente. Mas, em vários lugares do mundo, eles agiram em conflitos que estavam acontecendo. Por exemplo, em Angola. Angola tinha acabado de fazer uma guerra contra Portugal para se separar. E depois com uma disputa, né? Quem controla o país? Todo mundo se uniu para expulsar os portugueses. Mas e aí, quem controla o país? Estados Unidos já foi logo de cara falando, ó, eu apoio esse grupo aqui. O outro grupo, né, mais ligado com ideais socialistas, foi apoiado pela União Soviética. E isso virou uma guerra civil em Angola, que eu vou falar da guerra civil daqui a pouco, extremamente sangrenta. Até hoje tem muitas mazelas dessa guerra, muitas pessoas mutiladas, e Estados Unidos dando armas para um lado, União Soviética dando armas para o outro, então cada um dando a procuração de fazer a guerra para aquele grupo que ele apoia. Isso é a guerra de procuração. A Coreia, que eu falei de Coreia do Norte, não era para existir Coreia do Norte e Coreia do Sul. Só existe uma Coreia. Mas como um lado foi apoiado, o Norte no caso, pela União Soviética e o Sul pelos Estados Unidos, virou a Guerra da Coreia, gigantesca. Nesse caso, os Estados Unidos entrou de fato. E o país se dividiu em dois. Tudo bem? Então, guerra de procuração é isso. Quando um lado apoia, quando uma potência apoia um lado do conflito e outra potência apoia o outro lado do conflito. Tudo bem? Algo bem atual, acontece isso hoje em dia, sabe onde? No Iêmen, um país ali pertinho de onde teve a Copa do Mundo, no Catar. Ali no Oriente Médio, o Iêmen ele tem um grupo que disputa o poder com outro grupo. Um dos grupos é apoiado pela Arábia Saudita e o outro grupo é apoiado pelo Irã. Não são potências econômicas mundiais, mas são lideranças importantes para aquela região. Tá? Enfim, acho que deu para entender direitinho o que é a guerra de procuração. E a guerra total? Guerra total, o próprio nome já diz, né? Mas ele não é um conceito inventado, criado, melhor dizendo,
pelo militar alemão Karl von Clausewitz, tá? É um nome meio dificinho de falar aí, Karl von Clausewitz. Ele criou essa ideia pensando que a guerra total, ele vai se basear em um militar prussiano que ele estudou um pouquinho antes, mas ele vai pensar o quê? As guerras da Idade Média, ele já é do século XIX, século XX, tá? Mas ele vai falar, as guerras da Idade Média é aquela guerra que não destruía totalmente seu inimigo. A gente tem que voltar um pouco porque Roma fez, e principalmente porque o Napoleão tentou fazer, que é aniquilar o inimigo, destruir totalmente o inimigo, tá? Então é uma guerra total, uma guerra de destruição total. E isso vai ser muito forte para ele porque ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial, tá? Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, então, e foi uma guerra de destruição total, ou pelo menos de tentativa disso, de aniquilar o inimigo. Essa guerra total, né, que eu estava falando, ela hoje em dia se junta um pouquinho com as armas de destruição em massa, tá? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos bombardeou o Japão com 2 bombas atômicas, a primeira e única vez na história que um país jogou bomba atômica no outro, espero que isso não se repita, né? 200 mil pessoas morreram aí nessa brincadeira. Enfim, dá pra dizer que foi uma guerra de destruição total que os Estados Unidos fez com o Japão. Destruiu 2 cidades, da noite pro dia. Foram em 2 dias diferentes, mas enfim, destruiu 2 cidades inteiras. Tudo bem? Depois falaremos mais um pouquinho sobre isso. Mas essas armas, como uma bomba atômica, elas são armas de destruição em massa, conseguem destruir milhares ou até milhões de pessoas, de uma cidade mesmo, de uma vez só. Tudo bem? Então isso seria uma forma de poder fazer a guerra total. Guerra comercial. Isso é muito comum, tá? Quando países... É que hoje em dia a gente vê mais potências penalizando países fracos. Estados Unidos penalizando Cuba. Estados Unidos penalizando a Venezuela, penalizando o Irã. Agora não está penalizando um país fraco, está penalizando um país forte, que é a Rússia, né? Mas o que acontece agora, por exemplo, quando 2 países fortes estão disputando o comércio? A Rússia não é tão fraca assim quanto a Venezuela, Irã e Cuba. Então ela está conseguindo enfrentar esses interesses dos Estados Unidos. Mas a coisa mais forte é a relação com a China. Estados Unidos e China estão brigando? Tem um dando tiro no outro? Não. Então é aquela guerra sem violência, vamos dizer assim. Mas eles estão disputando a hegemonia comercial global. Hoje em dia, países que antes só faziam comércio, ou que seu comércio predominava com os Estados Unidos, hoje predomina com a China. É o caso do Brasil. Até uns 15, 20 anos atrás, não vou ser muito preciso, nosso maior parceiro comercial era os Estados Unidos. Hoje já é a China de longe. Os Estados Unidos está bravo com isso, porque vê a China crescendo, comercializando com todo mundo, já virando a segunda maior potência mundial. Estados Unidos ainda é a primeira disparada, mas a China não para de crescer. Os Estados Unidos vai lá e tenta punir economicamente a China, deixando de comprar alguns produtos dela, aí a China vai lá e revida. Então eu também não compro esse seu. Então isso é essa guerra comercial, um tentando prejudicar a economia do outro. Tudo bem? Aí nesse caso com 2 potências econômicas muito poderosas. Guerra cibernética. Isso é algo relativamente novo aí na história, mas é basicamente se a gente pensar nos hackers e tudo mais. Hoje em dia é possível alguém entrar num sistema elétrico brasileiro, por exemplo. Vamos supor que qualquer país queira ferrar o Brasil por algum motivo. Precisa vir aqui atacar? É uma forma. Mas uma outra forma é tentar prejudicar a nossa distribuição de energia. E hoje tudo é feito pela internet, né? Tudo é feito pela internet, então eu posso simplesmente entrar no Sistema Nacional de Energia do Brasil, e claro que isso não é simples, né? Se fosse simples, a gente estava ferrado, mas eu posso simplesmente entrar aqui e parar com o suprimento de energia para São Paulo, por exemplo. Uma forma de um hacker atuar. Tudo bem? Então isso seria a guerra cibernética. Ou tentar entrar em algum país para conseguir informações específicas que eles têm armazenado em computadores. E aí é um serviço de espionagem que já existe há muito tempo, mas agora facilitado por essa guerra cibernética. Tá? Então os hackers aí, os experts em informática, acabam talvez às vezes tendo mais força do que um militar armado, por exemplo, numa guerra. Tudo bem? Que mais que eu ia falar com vocês? A paz armada. Paz armada, eu acho que é algo bem interessante da gente pensar na Primeira Guerra Mundial. Tá? O que é a paz armada? Pegando como exemplo a Primeira Guerra Mundial, ela começa em 1914, certo?
Só que as potências ali já estavam vendo, as potências europeias, já estavam vendo que o caldo tinha azedado, que ia dar ruim, que a guerra ia começar em qualquer momento, que a diplomacia não estava funcionando, já tinha muitas disputas ali, já estava um barril de pólvora, a gente fala que a Europa era um barril de pólvora naquele momento, da disputa entre as potências ali, né? Então o que essas potências pensam? Eu vou me fortalecer, porque se a guerra começar, poderia a guerra não ter acontecido? Poderia, mas aconteceu. E nesse tempo, nesses anos antes da guerra, eles ficaram em paz, mas investindo muito na tecnologia e nos seus exércitos. Tudo bem? Então isso foi um momento de paz, porém de corrida armamentista, cada um querendo melhorar militarmente suas forças armadas. Tudo bem? E a guerra civil, eu dei o exemplo lá de Angola antes, então eu vou usar ele de novo. Quando um lado ficou apoiado pelos Estados Unidos, né, quando eu falei da guerra de procuração, e outro pela União Soviética, Angola brigou com Angola. Tudo bem? Então, guerra civil é uma guerra dentro do próprio país, não é de um país contra outro país. Tudo bem? Então, Angola viveu uma guerra civil extremamente forte, poderosa, milhares, se não milhões de pessoas morreram. Foi por muitos anos, não sei se ainda é, o país com mais minas terrestres no mundo. Então era comum, mesmo depois da guerra, a pessoa tá andando na rua e pisar numa mina e explodir, perder a perna ou até a própria vida, né? Enfim, mas era angolano matando angolano. Tá? Então isso é uma guerra civil. Uma guerra civil famosa foi nos Estados Unidos no século XIX. O norte dos Estados Unidos contra o sul dos Estados Unidos. Tá? O norte acabou ganhando, mas foi uma guerra de estadunidense matando estadunidense. Atualmente, a guerra civil da Síria, que está um pouquinho menos tensa do que foi uns 5 anos atrás, mas que é sírio matando sírio, porque a minha religião é melhor, porque eu apoio o lado tal, enfim, questões políticas. Guerra civil, então, o importante de entender é o quê? É dentro do próprio país, quando pessoas daquele próprio país se atacam para defender diferentes grupos políticos, ideológicos, religiosos, enfim. Tá? Isso é a guerra civil. Pessoal, trouxe uma questãozinha aí para vocês. Vocês respondem aí, vamos ver como vocês saem. Solta a vinheta da hora da tirinha. Vamos lá, gente. Essa daqui é uma tirinha da Mafalda, muito utilizada em materiais didáticos, né? A Mafalda pergunta para o seu amigo ali: está vendo isso? Pois de um dedo como este depende o destino da humanidade. É só alguém apoiá-lo no botão de comando de uma bomba nuclear para o mundo explodir em pedaços. Do que ela está falando? Ela está falando exatamente das armas de destruição em massa. Tá? Um exemplo muito forte, eu vou indicar um filme para vocês, está nos cinemas ainda, bem recente, que é sobre o Oppenheimer, né? O cara que é considerado o pai da bomba atômica. Tem um trecho desse filme, não vou dar muito spoiler, mas ele estão decidindo ali, ele e outras pessoas do Projeto Manhattan. Projeto Manhattan, para quem não sabe, era o projeto que desenvolveu a primeira bomba atômica. Eles estão decidindo qual cidade do Japão eles iriam atacar. Acabaram optando por duas. Eles pensaram em mais, pensaram na capital, voltaram atrás, tiveram argumentos, às vezes até argumentos pessoais. Enfim, vejam o filme, não vou falar muito. Mas uma pessoa ou meia dúzia de pessoas, geralmente homens, vão lá e vão decidir se uma cidade inteira vai ser destruída. E como essas potências militares estão cada vez mais fortes, Estados Unidos, hoje em dia a Rússia, China, Coreia do Norte um pouquinho menos, mas tem, França, Índia, Paquistão, para quem não sabe, Reino Unido. São poucos países que têm bomba atômica, mas tem muita bomba atômica por aí, né? Muitos mísseis nucleares. Basta um jogar no outro para o outro poder revidar e virar uma guerra nuclear, uma guerra de destruição em massa, onde a humanidade inteira vai estar em risco. E é isso que a tirinha, de uma maneira irônica, mostra pra gente. Basta alguém sem querer apertar um botãozinho ali para iniciar um conflito nuclear que vai destruir a humanidade inteira. Então aqui eu deixo essa frase de reflexão para vocês, gente. Vamos lá. Pretender-se que a vida dos homens seja sempre dirigida pela razão é destruir toda a possibilidade de vida. Leon Tolstói. Juro que não foi só porque ele tem o mesmo nome que eu, tá, gente? Mas o que ele quis dizer aí? Para mim essa frase até me incomoda um pouquinho porque ela não me agrada, mas ela é verdadeira, né? Se a gente pensar pela razão, não tem porquê alguém atacar o outro. Principalmente hoje em dia, que a gente vive grande produtividade, que não está faltando recursos, quer dizer, recursos não, né? Não está faltando produção. Então não tem por que um atacar o outro. A gente pode respeitar a religião do outro, não tem problema, mas ainda assim a gente não é guiado totalmente pela razão.
talvez a gente seja menos racional do que a gente pensa que a gente é, né? Mas talvez também seja essa falta de racionalidade que criou muita destruição, como as guerras, mas também muitas inovações. É estranho, mas isso é o ser humano. E é isso, gente. Peço que vocês consultem os links na plataforma, lá no Saiba Mais, para ter mais informações sobre o conteúdo, e bons estudos!